A maioria das pessoas acredita que os conflitos entre nações são motivados apenas por política, petróleo ou fronteiras. Mas essa é apenas a superfície. Há algo mais antigo, mais profundo, escrito muito antes que os mapas modernos fossem desenhados. Enquanto líderes falam de diplomacia, e armas são posicionadas ao redor de Jerusalém, Teherã e Gaza, há um texto, um livro, que já descrevia tudo isso séculos antes. E esse livro não pertence a uma só religião, mas ressoa nas 3 grandes fés que nasceram de um mesmo homem, Abraão. Dentro dessas escrituras, existem 7 profecias esquecidas por muitos, distorcidas por outros, mas que agora, neste exato momento da história, estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E se forem verdadeiras, então o que estamos vivendo não é apenas uma crise internacional. É o destino previsto há milhares de anos. Neste vídeo, você vai descobrir as raízes invisíveis da guerra entre Israel e Irã, entre judeus, cristãos e muçulmanos. Vai entender como 7 revelações proféticas, espalhadas entre a Torá, o Novo Testamento e o Alcorão, apontam para o mesmo fim. E como esse fim pode estar mais próximo do que pensamos. Prepare-se para uma jornada entre desertos, pergaminhos, impérios e promessas de sangue. Porque quando 3 religiões disputam um único destino, o mundo inteiro sangra junto. Bem-vindo ao Areia e Sangue. Antes de existirem bandeiras, fronteiras ou exércitos modernos, houve apenas uma tenda no deserto, e um velho chamado Abraão olhando para o céu estrelado. Ali, em meio ao silêncio da areia e à vastidão da noite, foi feita uma promessa que mudaria o destino da humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas a bênção veio acompanhada de uma divisão. Uma mulher estéril. Um filho nascido da pressa humana. Outro, nascido da promessa divina. Ismael e Isaque. 2 linhagens. 2 caminhos. 2 verdades. E uma disputa que atravessaria milênios. Para os muçulmanos, Ismael é o primogênito legítimo, pai das 12 tribos árabes, o herdeiro espiritual que levou a promessa para o sul, até Meca. Para os judeus e cristãos, é Isaque quem carrega o sangue da aliança. Dele viria Jacó, depois as 12 tribos de Israel, Davi, os profetas e Jesus. Essa divergência não é apenas teológica, ela molda o mapa do Oriente Médio até hoje. Cada lado acredita ser o legítimo guardião da promessa. Cada lado se vê como o povo escolhido. E por trás das armas, tanques e tratados de paz quebrados, existe um ressentimento ancestral, um ciúme espiritual, uma rivalidade fraterna que nunca foi curada. O livro que previu a guerra, a Bíblia para uns, o Alcorão para outros, descreve desde o início essa tensão. Em Gênesis, lemos que Ismael seria um homem feroz, cuja mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. No Alcorão, Ismael é exaltado como profeta e antepassado direto de Maomé. Ambas as narrativas reivindicam autoridade, terra e céu. Mas a profecia não se limita a essas origens. Ela se estende. Fala de nações se erguendo contra nações. De Jerusalém se tornando um cálice de tontear para todos os povos ao redor. Fala de alianças feitas e desfeitas. De irmãos que, separados pela história, se reencontrariam, não para se abraçar, mas para guerrear. Enquanto o mundo observa os noticiários, sem entender por que Israel e Irã caminham para o confronto, as escrituras já sussurravam esse destino há milhares de anos. A semente foi lançada em um deserto silencioso. E agora floresce em campos de batalha digitais, em discursos inflamados, em drones carregando vingança. Não se trata apenas de política externa. Trata-se de legado. De qual linhagem carrega a promessa? De quem deve herdar a Terra Santa? E por trás de cada decisão diplomática, há uma lembrança oculta, a de que tudo começou com um pai, 2 filhos, e uma promessa que dividiu o mundo. Quando Maomé começou a receber suas revelações no século VII, ele não pretendia criar uma nova religião. Pelo contrário, seus primeiros discursos eram voltados aos judeus e cristãos. Ele se via como restaurador da fé original de Abraão. A fé pura, indivisível, sem filhos favoritos ou alianças corruptas. Mas os ouvidos não ouviram.
As portas se fecharam. E o que nasceu como reconciliação, se tornou separação. A espada se ergueu. Maomé tornou-se líder espiritual e político. A mensagem deixou de ser apenas oração e passou a ser também ação. A comunidade islâmica, cresceu, conquistou. E com ela, o Alcorão se espalhou como fogo em palha seca. As cidades se renderam não apenas à fé, mas à ordem divina revelada em árabe. Uma nova verdade havia nascido. Completa, segundo os muçulmanos. Final, segundo os imãs. Enquanto isso, em Jerusalém, os judeus ainda esperavam o Messias. E os cristãos anunciavam que ele já havia vindo, morrido e ressuscitado. O Messias deles era um homem que não empunhava espada. Mas suas palavras dividiram impérios. Uma cruz tornou-se o símbolo do maior movimento espiritual da história. E com o tempo, aquela cruz seria carregada por soldados, reis e cruzados, muitas vezes manchada de sangue. 3 religiões. 3 livros. 3 caminhos que dizem conduzir à mesma luz. Mas não há lugar no topo da montanha para 3 tronos. Alguém sempre terá que descer. E é aí que a guerra começa. A Bíblia afirma que toda escritura é inspirada por Deus. O Alcorão diz que nenhuma palavra foi omitida, tudo está claro no livro. A Torá ordena que não se adicione nem se tire uma só letra. Cada uma dessas revelações clama ser o fim da estrada. A revelação suprema, a bússola final da humanidade. E quando todos acreditam que possuem a verdade absoluta, não há mais espaço para o outro, apenas para a conversão, para o domínio ou para o silêncio forçado. As guerras não começaram apenas por petróleo, terra ou honra. Elas começaram porque há 3 vozes dizendo eu sou o caminho. E entre elas, há silêncio ou pólvora. As profecias que apontam para os conflitos atuais estão enraizadas nessa disputa espiritual. Há de que haveria um tempo de engano, onde falsos profetas se ergueriam. De que a verdade seria perseguida. De que os povos da aliança se dispersariam e se reconectariam em meio ao fogo. De que o sangue seria o preço da revelação. Maomé fundou um império espiritual. Jesus fundou um reino que não é deste mundo. Moisés conduziu um povo para uma terra prometida. Cada um com seu deserto. Cada um com sua montanha. Cada um com sua espada, ou sua cruz. E hoje, enquanto Israel e Irã ajustam mísseis e planos secretos, a disputa não é apenas sobre urânio ou Gaza. É sobre qual revelação será considerada verdadeira no fim. É uma guerra de fim de mundo, disfarçada de geopolítica. Porque, no fundo, não são apenas bombas que explodem no Oriente Médio. São profecias. Cada vez que uma cidade é cercada, cada vez que um templo é violado, cada vez que um mártir é celebrado, um livro antigo é reaberto. E com ele, mais uma linha da história se cumpre. Durante quase 2000 anos, os judeus foram um povo sem pátria. Dispersos, perseguidos, deportados. De Babilônia a Auschwitz, de Roma a Moscou. Suas sinagogas queimadas. Seus livros rasgados. Suas crianças silenciadas pelo som dos exércitos. Ainda assim, uma frase resistiu no coração de cada geração: no próximo ano, em Jerusalém. Essa frase era mais do que saudade. Era a profecia. Isaías havia dito que o Senhor reuniria os dispersos de Israel desde os 4 cantos da terra. Ezequiel viu ossos secos se unindo, ganhando carne, se erguendo como um exército. Zacarias falou que Deus voltaria a habitar em Sião. E Jesus, ao lamentar Jerusalém, profetizou: não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Mas foi só em 1948 que essas palavras voltaram a ecoar com força no mundo real. Após o Holocausto, após milhões de mortos, o mundo testemunhou o que parecia impossível: o renascimento de Israel como nação. Uma língua morta foi ressuscitada. Bandeiras foram costuradas. Exilados voltaram. Crianças nasceram em solo ancestral. O tempo voltou a correr dentro da profecia. Para os judeus, foi o cumprimento da promessa. Para muitos cristãos, o relógio profético havia sido acionado. Mas para o mundo muçulmano,
especialmente os palestinos, foi o início de uma nova catástrofe, a Nakba, a tragédia da expulsão. Porque, para que um povo retornasse, outro teve que partir. E desde então, cada pedra colocada em Jerusalém, cada assentamento erguido na Cisjordânia, cada bandeira hasteada no Monte do Templo, reacende uma guerra espiritual. No Alcorão, Al-Aqsa, a mesquita em Jerusalém, é o terceiro lugar mais sagrado do Islã. Foi para lá, segundo os muçulmanos, que Maomé foi transportado em espírito antes de ascender aos céus. É símbolo de fé, resistência e sacrifício. Mas sob essa mesquita, estão as ruínas do antigo Templo de Salomão, o coração do judaísmo. O lugar onde a Arca da Aliança repousava. Onde Deus falava com o homem. Onde o céu e a terra se tocavam. 2 povos. 2 livros. 2 amores por uma mesma montanha. E ao redor desse monte, na cidade velha de Jerusalém, há soldados armados, turistas confusos, rabinos em oração, câmeras de segurança e jovens prontos para a guerra. Porque todos sabem, quem controla esse monte, controla o futuro. As profecias dizem que, no fim dos tempos, Jerusalém seria um cálice de tontura para todos os povos. E quem tentasse levantá-la, seria despedaçado. Os judeus esperam a reconstrução do terceiro templo. Os muçulmanos prometem resistir até a morte. Os cristãos observam, à espera do sinal final. O retorno à terra prometida não trouxe paz. Trouxe o início da hora final. Hoje, a tecnologia mostra os rostos dos que morrem. Mas os livros antigos já haviam escrito os motivos. Este não é apenas um conflito territorial. É uma disputa escatológica. Porque cada pedra em Jerusalém carrega um versículo. E cada gota de sangue derramado ali, clama por juízo ou redenção. Muito antes de se chamar Irã, esta terra era conhecida como Pérsia, um império vasto, sofisticado e temido, que aparece dezenas de vezes nas páginas da Bíblia. Foi da Pérsia que Ciro, o Grande, partiu para conquistar a Babilônia e libertar os judeus do exílio. Isaías o chamou de ungido do Senhor, mesmo sendo um rei pagão. Mas o tempo girou, os reinos ruíram, e o que hoje se ergue sobre a antiga Pérsia não é mais um libertador, é um desafiante apocalíptico. Desde 1979, com a Revolução Islâmica, o Irã passou a se ver como uma força messiânica. Governado por ayatolás que misturam poder político com revelações espirituais, o país acredita estar cumprindo um papel escatológico: preparar o cenário para a chegada do Mahdi, o redentor prometido do Islã xiita. E para que ele venha, dizem eles, o caos precisa aumentar. É por isso que, para o Irã, Israel não é apenas um inimigo geopolítico. É o símbolo de tudo que precisa ser purificado. Os discursos inflamados que pedem a destruição do Estado judeu não são apenas retórica, são declarações de guerra santa. E nos bastidores de mesquitas e bunkers, em Teherã e Qom, líderes religiosos leem as profecias antigas com olhos de vingança. O livro de Ezequiel, capítulo 38, menciona claramente a Pérsia como parte de uma coalizão de nações que marchará contra Israel nos tempos finais. Ao lado dela estão Gog, Magog, Cush e Put, todos reunidos para o ataque final. Coincidência? Ou espelho profético de alianças que já estão se formando hoje? Enquanto Israel firma tratados com nações árabes vizinhas, o Irã expande sua influência silenciosa. Financia o Hezbollah no Líbano. Arma milícias na Síria e no Iraque. Apoia rebeldes no Iêmen. Treina combatentes em Gaza. Não são apenas aliados, são peças proféticas dispostas ao sacrifício. E enquanto isso, nas profundezas do solo iraniano, instalações nucleares crescem como raízes de uma árvore proibida. O mundo teme a bomba. Mas para os ayatolás, o medo ocidental é apenas um obstáculo a ser vencido no caminho da redenção. No Alcorão, há referências a um confronto inevitável entre os crentes e os infiéis. Mas para o Irã, esses termos se ampliam. O inimigo não é apenas militar, é espiritual. E a vitória não depende apenas de força, depende de pureza. Por isso, o confronto entre Israel e Irã vai além da política. É uma colisão de destinos. Uma batalha entre visões proféticas que se excluem mutuamente.
Um acredita ser o povo escolhido, retornando à terra prometida. O outro se vê como o braço de Deus que purificará a terra antes do fim. E nessa colisão, cada bomba lançada é uma lembrança de que os livros antigos não foram esquecidos. Eles estão sendo seguidos como mapas de guerra. Mapas que levam, inevitavelmente, ao juízo. Durante séculos, o cristianismo parecia observar a guerra entre judeus e muçulmanos à distância, como se fosse apenas um espectador silencioso da antiga rivalidade entre Isaque e Ismael. Mas a verdade é que o cristianismo sempre esteve no centro. Desde o Império Bizantino até as Cruzadas, desde Roma até as igrejas evangélicas americanas, a fé em Cristo moldou exércitos, justificou guerras e profetizou o fim. No livro do Apocalipse, João fala de uma batalha final entre o Cordeiro e as forças da besta. Muitos interpretam isso como um confronto espiritual, mas ao longo dos séculos, reis e generais o traduziram em batalhas sangrentas. Jerusalém, a cidade santa para as 3 religiões abraâmicas, se tornou um campo de disputa teológica e militar. O cristianismo, dividido entre suas vertentes, católica, ortodoxa e protestante, também carrega interpretações distintas das profecias. Mas há um ponto em comum: a convicção de que haverá um juízo final, precedido por uma grande guerra. Um tempo em que nações se erguerão contra nações, e Israel se tornará o centro do conflito. Hoje, pastores em todo o mundo apontam para o Oriente Médio e veem sinais. A restauração de Israel em 1948. O crescimento do radicalismo islâmico. A perseguição a cristãos. Tudo encaixa, como peças de um quebra-cabeça escatológico. Eles falam de Gog e Magog, do Anticristo, do Armagedon. E mesmo quando silenciam, os fiéis sentem, algo está se movendo. Mas o que muitos esquecem é que o cristianismo nasceu em Jerusalém, se espalhou por Roma, foi perseguido por persas, e hoje influencia guerras com orações, votos e até mísseis. O Ocidente cristão, mesmo laico, carrega nas suas decisões políticas a marca de sua fé. E essa fé não é neutra. Ela toma partido. Ela ora por Israel. Ela teme o Islã. Ela financia exércitos em nome da paz. O elo entre as profecias e a guerra não está apenas nas sinagogas e mesquitas. Está também nos púlpitos, nas Bíblias abertas em Apocalipse, nas canções de guerra espiritual, nos sermões sobre o retorno de Jesus. Porque, no fundo, o cristão não crê apenas em redenção individual. Ele crê num clímax histórico, num final glorioso. E esse final, segundo as Escrituras, não virá em silêncio. Virá com fogo, espada e multidões reunidas no Vale da Decisão. E se as 3 religiões se veem como herdeiras da promessa, então o conflito é inevitável. Porque cada uma tem sua própria versão da vitória. E nenhuma delas aceita ser a última a chegar. No coração das Escrituras, entre visões, bestas e juízos, há um nome que estremece os intérpretes há milênios: Gog de Magog. Ele não é apenas um rei ou um lugar. É um arquétipo de destruição final. Um sinal de que o relógio profético alcançou seu ponto mais sombrio. Ezequiel 38 e 39 descrevem com detalhes a invasão liderada por Gog, vinda das extremidades do norte, reunindo uma coalizão de nações, entre elas, Pérsia, Cuxe, Pute, Gomer e Togarma, para marchar contra Israel. A descrição é vívida. Tropas como nuvens cobrindo a terra. Uma guerra tão devastadora que os corpos levarão 7 meses para serem enterrados. E um vale será chamado de Vale da Multidão de Gog. Quem é Gog? Para muitos estudiosos, é uma figura simbólica que representa a união final das forças do mal contra o plano divino. Outros veem nele um líder literal, possivelmente vindo da região da Rússia ou de confederações islâmicas. E mais, se Magog representa o território, ele abrangeria povos ao norte de Israel, algo que encaixa com a localização do Irã, da Turquia, do Cáucaso e de alianças recentes no mundo islâmico. O mais inquietante é que, pela primeira vez na história, essa coalizão parece possível. Rússia e Irã estão alinhados. A Turquia se aproxima de ambos em interesses geopolíticos. Grupos como Hezbollah, o Hamas,
Os Houthis e milícias xiitas agem como braços invisíveis em nome de uma causa comum: varrer Israel do mapa. O que antes era uma profecia distante, agora soa como manchete de jornal. Cada ataque à Síria, cada drone lançado do Iêmen, cada discurso inflamado de Teherã, tudo parece seguir o roteiro milenar deixado pelos profetas. Um roteiro que não pode ser evitado, apenas cumprido. E mesmo que o mundo feche os olhos, as fronteiras se alinham, as alianças se formam, e o campo de batalha está sendo preparado, não pelas mãos dos homens, mas pelo cumprimento de palavras que atravessaram gerações. Porque se Gog marchar, o tempo da decisão terá chegado. E quem não estiver pronto para essa guerra profética, não encontrará refúgio nem nas armas nem nos tratados. Apenas nas páginas do livro, onde tudo já foi escrito. No fim de todas as guerras, há sempre algo que sobrevive às cinzas: um livro. E neste caso, não é apenas uma crônica dos homens, é a palavra que antecipa a destruição antes que ela comece. A Bíblia, o Alcorão e o Talmud não são apenas guias de fé. São também campos minados de profecias, esperanças, terrores e julgamentos. E hoje, mais do que nunca, estão se tornando manuais de guerra espiritual e geopolítica. Jerusalém está no centro. E isso não é por acaso. A cidade sagrada para as 3 religiões se tornou o campo simbólico onde Deus e os homens medem forças, ou onde os homens tentam vestir seus exércitos com as vestes de Deus. Os judeus aguardam o Messias. Os muçulmanos, o Mahdi. Os cristãos, o retorno de Jesus. E enquanto esperam, os exércitos se movimentam. As bandeiras se erguem. Os drones substituem os cavalos. Mas a profecia continua a mesma. O que poucos compreendem é que, por trás dos tanques e tratados, existe uma guerra invisível, a guerra das narrativas sagradas. Cada povo luta não apenas por território, mas por protagonismo no roteiro divino. Cada nação quer ser a escolhida. Cada líder se vê como instrumento. Cada bomba lançada pode ser uma tentativa, consciente ou não, de apressar o cumprimento do fim. E então voltamos ao livro. Aquele que foi escrito há milhares de anos, em desertos e cavernas, em templos e prisões. Ele fala de reis e impérios, de traições e arrependimentos, de um tempo em que nações se ergueriam contra Israel, em que o mundo ficaria cercado de escuridão, e de um dia em que a luz atravessaria os céus, dividindo o tempo entre antes e depois. 7 profecias, 3 religiões, um destino. Não há neutralidade neste cenário. Ou você crê, ou será engolido pelo silêncio daqueles que não creram. Porque, quando os selos forem abertos, e as trombetas soarem, não haverá mais debates, apenas juízo. E talvez, no fim de tudo, o verdadeiro campo de batalha nunca tenha sido o Oriente Médio, mas o coração humano, onde cada profecia se cumpre primeiro, antes mesmo de sair do papel. Se este vídeo tocou você de alguma forma, não saia em silêncio. Inscreva-se no canal Areia e Sangue para continuar recebendo narrativas profundas sobre fé, guerra e destino. Comente aqui embaixo. Qual profecia você acredita que já está se cumprindo? Compartilhe este vídeo com quem precisa acordar para a realidade espiritual que está por trás da geopolítica. E lembre-se, as batalhas que moldam o mundo começam nas páginas do livro e terminam no coração dos homens.